Planeta SPM está de volta e hoje eu converso com o jornalista Léo Arcoverde. Mande sua pergunta para o Léo pela página da Agência de Jornalismo do Facebook, que ele vai responder. Léo, como você falou no último bloco, você usa a lei de acesso à informação para conseguir os dados. Como que é esse trabalho depois que você apura tantos dados? Então, legal você perguntar isso. O exercício que eu faço de coleta de dados, eu tive que me adaptar a uma rotina bem diferente do que é trabalhando no jornal, né? No jornal a gente chega no veículo, a pessoa, o pauteiro, o chefe de reportagem, cada jornal chama de um jeito, ele te dá meio que uma diretriz que você vai fazer ao longo do dia. Então você vai para tal lugar, fazer tal matéria, vai ligar para tal pessoa. Nos dados, além de ser um trabalho independente que eu faço, é um trabalho totalmente diferente também. Então, quando eu faço a pergunta, assim que me chega uma resposta de um governo, isso o formato, como a gente está falando de dados, é uma tabela de Excel ou PDF, coisa que o valha, eu tenho que aprender a enxergar uma notícia naqueles números. Isso dá um certo trabalho. Eu tenho que pensar quantitativamente, é uma coisa diferente. Não é uma coisa de maluco que pensa em número, mas é diferente. E isso requer muitas vezes, para a gente responder a uma pergunta que você, quando está fazendo uma matéria, você fica em dúvida se aquilo é relevante ou não, se aquilo é notícia ou não. Isso é um trabalho que o repórter vai ter sempre, todo dia da vida dele, independente se ele é experiente ou não. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma outra pergunta, e são mais 20 dias para o governo me responder, mas é necessário fazer isso. Então, esse meu trabalho, eu lido com isso, assim, quando me chega um dado, eu tenho que enxergar a notícia naquele dado, e muitas vezes a resposta que eu preciso para decidir se aquilo vale a pena ou não, eu investir naquilo, vai demandar mais uns 20 dias. Então, é pergunta e repergunta, comparando séries históricas sempre. Eu sempre, quando eu pego um dado sobre qualquer assunto, eu comparo o que aconteceu no ano anterior, 2 anos anteriores, para a gente saber, para a gente chegar nas premissas do site que eu trabalho, que é contexto e relevância. Não só relevância, mas contexto, que pode ser que tenha coisas importantes que também não estão tão descontextualizadas, então o leitor não vai entender, o internauta não vai entender. E as etapas de produção? Então, assim que o dado chega para mim, eu não posso publicá-los no formato que eles me chegam, então não adianta, chegou, por exemplo, uma tabela de PDF do governo de São Paulo sobre a crise hídrica, sobre pelo menos falta d'água. Eu não posso pegar aquilo e pura e simplesmente publicar. Então eu tenho que transpor aqueles dados que me chegam para uma tabela, para que eu possa trabalhar com ela e colocar num padrão que dê para eu trabalhar e publicar no site. Eu uso o WordPress, então tem que ser uma tabela que eu tenho que trabalhar para quem esteja vendo aquela matéria entender de forma mais clara. Então a primeira coisa, eu dou uma processada nos dados, para que eles se tornem inteligíveis, as pessoas entendam o que estão ali. Então eu faço o gráfico em cima do que me vem de trabalho. Isso já dá um trabalho. Eu escrevo um texto em cima disso, já me dá outro trabalho. Muitas vezes eu tenho que fazer uma foto em cima daquilo, se eu não conseguir uma foto por meio de agências de fotografia que disponibilizam isso publicamente, que eu trabalho muito com elas. Então tem todo esse trabalho. Eu tenho que me preocupar com imagem, com gráfico e com texto. Basicamente é isso que eu faço. Agora vamos conversar com a Bianca Gomes de Carvalho, ela é estudante de jornalismo e repórter do Fiquem Sabendo. Oi, Bianca, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, bom dia para todo mundo que está assistindo. Deixa eu te perguntar, com a experiência que você está tendo e teve de trabalhar com o Léo, no Fiquem Sabendo, quais são os conhecimentos que precisa ter para trabalhar com jornalismo de dados? Então, acho que a principal coisa que eu estou aprendendo agora trabalhando com ela é ter um olhar clínico para onde que a gente tem que perguntas que a gente tem que fazer para os órgãos públicos para poder conseguir alguma informação que ainda não tem, porque em meio a tanta informação, às vezes é difícil a gente identificar alguma coisa que não tenha saído. E o Léo, ele já tem esse olhar clínico muito bem desenvolvido, e nós estudantes, às vezes não dá muito bem para trabalhar isso dentro de sala de aula, na faculdade. Então, na prática, é a melhor forma. E poder trabalhar com dado, não somente como dado, mas como uma reportagem, né, que é o que o Léo também faz comigo. Ele me manda os dados, até a pergunta que ele fez aos órgãos públicos, e a gente desenvolve uma história perto disso para dar um ar mais concreto, um ar mais humano, para uma coisa que às vezes fica muito limitada aos números. E aí, Léo, ela é uma boa aprendiz? Ótima aprendiz. Isso que ela falou é interessante, né? É um desafio que a gente tem, saber como a gente coleta um dado. Quando eu falo de dado é porque o trabalho que eu faço não fiquem sabendo. Mas isso nada mais é do que uma apuração, pura e simples como qualquer outra. Como que você pergunta para os governos? Os governos têm um trabalho já de décadas desenvolvido de assessorias de imprensa, que é aquela ponte entre imprensa e governo, imprensa e poder público.
Isso ficou, eu trabalhei 11 anos de jornal, sei como é que é isso, parece que aquilo ali é um filtro também das informações que podem vir ou não para a gente publicar. Com a lei de acesso, com o trabalho com dados, você consegue quebrar essa barreira. Não que a gente esteja aqui criticando o que a assessoria de imprensa fazem, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo só que é já desenvolvido como hoje é um filtro. E ela trabalha no seguinte sentido, o que é que pode passar, não pode passar. Quando a informação chega para um repórter, como é que a gente vai contradizer aquilo? Isso tem um trabalho do veículo, que é também muito complicado em publicar ou não determinado assunto. Então, com dados, fica mais difícil de uma assessoria de imprensa vir com algum tipo de contraponto ou o governo vir com algum tipo de conversa para que aquilo não seja publicado, entendeu? Então, a preocupação, uma das premissas do site é essa. Se a gente está atrás de algo relevante, que é uma informação que é de interesse geral, que é de interesse público, a gente tem que ser um pouco certeiro no que a gente pergunta. E a gente desarma toda essa estrutura, né, claro. Tá. Bianca, você foi procurar o Léo quando você estava produzindo uma matéria dos detentos que morrem nos presídios de São Paulo, porque você estava tendo dificuldade em encontrar tantos dados. Como que foi o processo de apuração para você? Então, assim, eu encontrei o Léo antes numa matéria sobre o sistema carcerário. Aí o Léo me mostrou uns dados sobre essa matéria dos detentos mortos em São Paulo e mostrou, olha, eu tenho isso daqui, que é um dado inédito, que não foi divulgado pelo relatório que o governo costuma publicar, e a gente precisa trabalhar com esses dados. Aí ele me mostrou os dados, que era assim, um tesouro, né? É um dado muito valioso, um dado que tem uma relevância social muito grande, um impacto muito grande, e aí a gente pegou esses dados, fez comparações, como ele falou, com os anos anteriores, procurou por especialistas, a gente conversou com o Luiz Flávio Gomes, conversei com a integrante brasileira, a Margarida, na ONU, foi também uma conversa muito bacana. Fomos até São Mateus, que foi onde aconteceu aquele caso do garoto boliviano que morreu, que também foi uma experiência super diferente, porque quando a gente está na faculdade, a gente às vezes se limita a ir a determinados lugares. O Léo foi comigo até São Mateus, me mostrou como se comportar, como conversa com as pessoas, num lugar que você não está acostumado a ir, um lugar que é diferente da nossa realidade. E a gente trabalhou mais nesse sentido, de pegar as fontes, de interpretar os dados e de dar um sentido para esses números, um contexto, né, e não somente os fatos só, entendeu? Esse exemplo que ela está dando, só para complementar como a gente chegou nesses números, ela está se referindo a uma matéria que a gente fez, deu muita repercussão à época, que falava que a cada mês no estado de São Paulo, em média, 40 detentos morrem nos presídios. Isso é um mundo, né? A gente está falando de uma população carcerária de 230 mil presos hoje em dia e tal. E eu fui atrás desse dado porque houve um relatório publicado pelo Ministério da Justiça que ele catalogava todos os dados sobre o sistema prisional do país inteiro. E apenas 2 estados não tinham respondido a esta pergunta. Quantos presos morreram nesse estado? São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pela lei de acesso, eu não consigo perguntar, que a pergunta tem que ser feita pessoalmente. É um problema lá do Rio. Mas aqui em São Paulo eu perguntei, foram muitos pedidos, muitos recursos para eles responderem. Quando veio o dado, eu conheci a Bianca, a gente pôde trabalhar juntos, foi muito interessante. Mas isso que ela está falando é um exemplo de como que a gente parte como é que a gente chega num dado tão relevante. Eu li um relatório e esse dado estava faltando. E vejam só, o governo de São Paulo não respondeu ao Ministério da Justiça sobre isso. E acabou respondendo para mim porque eu enchi muito o saco ali como repórter perguntando e ainda bem, deu muito certo e foi muito bacana fazer essa pauta com ela. Que bom. Bianca, muito obrigada pela sua participação. A gente vai para mais um rápido intervalo e no último bloco continuamos com o Léo para falar sobre o jornalismo empreendedor. Não saia daí.